Fala, mentes incríveis, eu sou o Sidney Campos. Fala, incríveis, eu sou o Richelle Emerick. E esse é o Incrivelmente Podcast com Café. O café da Amparos Coffee, nossa patrocinadora. Cafezinho especial. Ó. Seu acabou aí, Luxinho? Acabou. Daqui a pouco vai servir mais. Calma aí. O café é tão bom que já bebeu antes da apresentação. Antes de começar o nosso bate-papo, Fazer gostoso. botar mais cafezinho pra ele aqui. Cafezinho pra ele. Como já falamos o nome, né? A gente vai conversar com hoje, pegar uma carona, né, Cid? Rapaz, eu assisti muito a Grande Família, mas nunca tinha entrevistado o Agostinho. Isso é uma das coincidências de hoje, né? Os dois taxistas charás. Exatamente. Hoje a gente vai conversar aqui com Agostinho Valentim Gomes. O interessante é que Agostinho é o nome dele. Eu tava conversando com ele, eu achei que Agostinho era um apelido, achei que o nome dele era Augusto. Mas conhecido também como o próprio nome Agostinho. Não, e aqui tem que dar os parabéns pra ele, feliz aniversário. Eu achei que ele tinha nascido em agosto, né? Mas não, ele nasceu em abril. Tudo divertido. Foi aniversário dele esse dia. Feliz aniversário ao vivo aqui, então. Obrigado. Ó, o Agostinho ele tem 46 anos. E como a gente disse que ele é ex-taxista, porque agora a gente fala é motorista de aplicativo, né? Agora é aplicativo. E também é empresário. Mas o interessante é que ele é empresário e ele é dono do aplicativo que ele é motorista. Como é que ele é funcionário do próprio empreendimento? Ele é patrão, funcionário, dono. É dono da porra toda, como se diz, né? Mas que mais trabalho. Mas eu acho que eu sei quem manda nessa parada aí. Eu acho que é a mulher. Com certeza, né? E ela manda mesmo. Eu não obedeço às vezes, mas É o vice-chefe mas dele. ela manda. Vice-chefe, sacanagem. Agostinho, seja muito bem-vindo, Incrivelmente Obrigado. Podcast. Valeu pela presença. Obrigado. Então vamos começar do início. Conta um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, de onde você veio, o que você fazia antes aí de entrar pro mundo do táxi. Quem é o Agostinho? Quem é o Agostinho? Rapaz. Agostinho é um cara bem malucão. Desde cedo, desde criança, eu nasci de Ladinho, a família toda daqui. Trabalho desde os 8 anos de idade, sempre corri atrás, gostei de ter um dinheirinho. Tô sempre vendendo um picolé, uma verdura de estrela de folha, né? Sim. Da roça, essas coisas. Até uns 11 anos eu fui pro Rio de Janeiro para estudar e trabalhar lá. Com 14 anos voltei, fui trabalhar na padaria Elite, fiquei lá até 2000, setembro de 2000. 2000 fui pro SAAI, fiquei até 2000 final de 2009, 2010, no SAAI. Saí do SAAI, fui, Sebastião Bento convidou para gerenciar o supermercado Bento, né? Agora acabou. Fiquei lá uns 2 anos, aí teve uma prova no Cicobi, fiz a prova, passei. Na hora de começar, eu entreguei o serviço, quando começou, não sei o que eles arrumaram, não deu certo, eu ir pro Cicobi. Aí fiquei num perrengue danado uns 3 meses. Aí o Juvenil, o Rafael Mangava trabalhava no Juvenil lá. E a gente tinha uma parceria muito grande, eu lá no Bento e ele no Juvenil. Sempre faltava alguma coisa, a gente complementava, né? O Rafael falou, a gente tem uma vaga aqui, mas é pra empacotador. Eu falei, joga no peito aí. Tava no aperto. Tá doido, 3 meses parado. Aí fui pro Juvenil, tinha uma semana que a gente tava lá, o Saulinho me convidou pra gerenciar o piso de loja. Aí fiquei 2 anos e meio mais ou menos no Juvenil. Veio a política, o Lúcio foi eleito e me convidou pra diretoria de SAAI. Aí fui pro SAAI, fiquei 2 anos e 7, 8 meses na direção do SAAI. De lá, saí do SAAI. Aí fui montar um próprio negócio. Montei uma mercearia, quebrei. Montou e quebrou. Montei uma loja, quebrei, montei uma lanchonete, quebrei, montei uma mercearia, quebrei, depois montei uma outra mercearia, quebrei tudo. Aí tem história. Mas é isso que eu acho que é o cara milionário. Porque como é que pode quebrar tantas vezes e continuar de pé? Pois é, aí depois quando acerta a veia também. Quando a pancada, você tem que ficar mais forte que ela. Não, mas agora você pode vir. Aprendizado, né? Pode vir que vier cá mais não. É uma bagagem, Mas a gente brincando desse jeito, mas os desafios que moda a gente. Sim. Mas aí teve a luz, ó, esquecemos da luz. De novo. Mas pode continuar. Mas aí a última mercearia foi ali do lado onde é a Weekend, escola de inglês, que era a rodoviária ali. Sim. A mercearia embaixo. Aí quebrei. Aí o rapaz estava vendendo um carro com a placa de táxi, que é o Batista lá tem embora em Santa Clara agora. Aí comprei o carro dele com a placa com o dinheiro da mercearia. Passei a mercearia. Isso foi que ano você entrou no táxi? Foi em 2017. Aí fiquei até 2019. Fui transferir a placa pro meu nome, a prefeitura deu baixa na placa, não tive como transferir. Nossa. Fiquei de novo naquele terreno. Ou seja, quebrou como táxi. Aí o Bombinho, meu irmão,
Mas pra mim, você mexe em programação, você faz um monte de coisa de sistema, então por que você não tenta montar alguma coisa tipo o Uber, né? Na época tava o auge, o Uber, né? Cara, interessante esse trem. Aí eu comecei a trabalhar nisso, aí fiz um aplicativo pra eu trabalhar. Ah, foi você mesmo então que desenvolveu o aplicativo? É. Né? Agora a gente mudou a estrutura, mas no início foi... Não, mas o pontapé inicial foi assim, ali naquele auge ali. Então. Porque 2019? 2019. Na época, Início de início da pandemia. Também foi de 20, né? 19 pra 20. 19 pra 20, tava no meio da pandemia, tava no furacão. Mas aí eu fiz o aplicativo para motorista, para eu poder trabalhar. É tipo um taxímetro digital. Legal. Só que eu tinha que fazer um de passageiro também, para poder funcionar, né? Pra ter cliente, tá? Aí eu fiz o de motorista, comecei a trabalhar. Aí Só os seus clientes tinham? É que eu tinha bastante. Tinha mas bastante só os seus contato. clientes tinham, outras pessoas não tinham. Não, eles me ligavam, né? Ligavam e eu trabalhava no taxímetro ali. Eu não era táxi mais. Ah, entendi. Aí eu tinha que arrumar um jeito de cobrar o valor ali pelo. Ah, tá. Então aí você já tava mais ou menos no esquema do Uber. Sim, então. eu já tava. Só que esse aplicativo era só o único. Não era tinha. seu. Aí eu comecei a trabalhar no de passageiro. E fiz de passageiro. Porém, para você fazer os dois conversar, tem que ter uma plataforma atrás. Sim. Que gerencia aquilo. E eu, muito leigo no negócio, mexia com várias coisas, mas o fato de fazer essa junção já não tem mais. Isso. Era maior o negócio. Entendi. Aí eu comecei a fazer uma plataforma. A plataforma começou a funcionar, só que às vezes ela falhava. Às vezes jogava pro aplicativo e o outro não respondia. Que era a comunicação entre Você eles. mesmo Né? criou a plataforma. É. Aí não tava dando mais. Aí comecei. Isso foi em 2019. Faltou a comunicação. Quando foi no início de 2020, aliás, junho de 2020, eu comecei a colocar motorista. Aí a plataforma que eu tinha já não deu sustentação mais, já não aguentava. Tá? Aí começou o pessoal já a chamar no aplicativo realmente. Aí aumentou muito a demanda. A minha plataforma não deu conta, porque eu não tinha um servidor. Precisava de um servidor correto. Aí já virou profissional, né? Começou não dava conta. Ela bloqueava, o cara fazia uma corrida e ele travava. Aí eu tive que correr atrás de umas parcerias para poder fazer uma plataforma, mas hoje a gente trabalha com a Machine hoje. Machine é uma empresa de tecnologia. E ela que me fornece todo o aparato ali. E deu para ver que você começou então no meio da pandemia. Foi antes da pandemia. Porque a pandemia foi em 2020 ou 2021? 19 20. Foi de 20 para 21. 20 para 21. Pegou, né? É porque junho de 2020 a gente não estava em pandemia. A gente começou a trabalhar. Logo depois começou o surto, né? E já te atrapalhou em alguma coisa a pandemia? Porque cara, pra mim foi uma maravilha. Foi bom, né? Porque... Assim, maravilha no sentido do profissional. Pra muita gente, né? Bater livre. Foi horrível aquilo. Eu trabalhava no laboratório, foi ótimo. Foi uma coisa horrorosa aquilo. Mas no trabalho foi uma coisa... Então pra você deu certo. Porque as pessoas passaram a evitar andar na rua. Então chamava a gente. Aí já deu uma demanda maior. Olha, aí ele escolheu a coisa certa. Ele ia quebrar de novo, mas deu. Vamos voltar lá na sua infância, cara. Assim, você é filho de Lajinha. Sim. Todo filho de Lajinha pulou barrancal no Mucufo. Tomou banho no Poço do Pato, no Poço do Saco. Conta pra nós um pouco da sua infância aí. Só você e o Bombinho, irmão, né? Não, são 6. São 6? 6 irmãos. Eu só conheço os dois. Tem a mais velha, que é a Gracinha. Esposa do Deusídio, que faz estofamento, só fala. Sim. Ela é a mais velha. Depois o Bombinho, vocês conhecem. Depois eu sou o terceiro. Aí vem a Renata, a outra irmã. Tem o Azés, trabalha na Paulistana. Meu irmão também. E tem a Priscila, que trabalha com a café. Priscila da Igreja Renascer. Esposa do Alex. Sim, sim. Ela é a caçula. Nós somos nós 6. Rapaz, como a sua infância foi em qual bairro aqui? A gente tem um negocinho aqui da divisão de bairro. Ali eu fui nascido e criado ali perto da maçonaria. Na rua da Igreja Assembleia. Você brincava mais ali, então, onde é hoje Sagrada Família, né? O bairro do Hospital. Eu brincava com a galera ali do bairro, eu jogava bola ali no Adão Rocha. Isso, a gente pegava o pessoal da rua do Hospital e dali da saída do Ibatiba. Era a galera das rapaz. E ali você... Desligar padrão dos outros. Isso aí. Toca a campanha, sai correndo. Gosto de brincar de capote com esse trem. Mas era bom, caiu muito de guerrilho ali. Demais, fazia jangada de bananeira, entendeu? Rapaz, tem uns artistas que é maior. Cara, tem um fato curioso. Tinha um coitado, cara. Ele é falecido, um vizinho tinha lá. Ele morava do lado do asfalto para Ibatiba e tinha uns animais que ele passava pro lado do tabernáculo lá, onde tinham pastos lá. Isso. Aí tinha bastante animal, tinha galinha, frango,
cabrito. Ele tinha uma pinguela que ele atravessava as cabras dele no pasto todo dia, de manhã, e trazia de tarde. Sabe que negócio? E a gente foi roubar a laranja dele, né? Molecada, tinha os pés de laranja muito bonitos. A gente foi pegar a laranja dele lá e foi montou lá de chicote. Aí a gente, um colega nosso falou assim, vamos fazer armar uma pra ele. Tem um serrote, que eu não sei o nome, que você pega de 2. Sei, aquele serrote antigo. Gorrupião. Um negocinho. Gorrupião. Rapaz, o cara pegou o negócio aqui, nós fomos pra dentro d'água, entramos dentro do rio e fomos serrando a pinguela de baixo pra cima. Ué? Nós ficamos horas, braúna, rapaz. Nossa! Serrando aqui atrás. Aí cerrou os dentes. Cerrou parte e ficamos tucaiando e passando. Passou a pinguela, deu uma morgazinha, mas deu certo. Segurou. No outro dia, vou serrar mais. Ficamos 3 dias serrando a pinguela. No último dia, rapaz, a pinguela rachou com ele, com o animal aqui dentro d'água, mas foi uma... Se ele não sabia, se estiver vivo, tá sabendo agora. Coitado, ele faleceu. Rapaz. A gente fazia, menina, a gente fazia umas artes. A gente faz uns trem que... cara, que hoje em dia a gente não vê mais essas artes, né, cara? No menino hoje é só celular, né? Só, cara. Só. Mas você teve incentivo, assim, de pai e mãe pra você trabalhar de infância ou foi você mesmo? Paz, foi... Tanto a minha parte, porque eu sempre gostei de ter um trocadinho. Eu ia pra escola, eu queria ter um dinheirinho. Então, assim, dificuldade, meu pai trabalhava na roça, de arista, né? Sim. Na roça. Então, tinha que ganhar mal pra comer mesmo. Minha mãe lavava roupa para as pessoas. Pegava família simples, né? Humilde. Eu não tinha como fazer nada. Então, sempre quis ter meu dinheirinho e fui atrás disso. E a situação era muito, muito difícil. Quando o meu irmão mais novo, o Oséias, nasceu, eu tinha uns 10 anos. Eu fiquei responsável, por exemplo, o leite do meu irmão, eu era responsável por levar o leite dele. Eu tinha que trabalhar, ganhar um valor que dá pelo menos pro leite, para mim ter a garantia daquilo ali para minha mãe. Isso aqui é minha responsabilidade. Então eu já tinha uma responsabilidade. Ela já colocou a responsabilidade em você. Não que eles puseram, eu que assumi. Eu precisava de ajudar de alguma forma. Interessante, cara. E eu queria trabalhar para isso. Então eu queria, ajudava de certo modo. E entra até um certo questionamento hoje do trabalho infantil, né, cara? Eu acho que exploração é diferente de incentivo ao trabalho. Não, cara, explorar é tipo... Explorar é totalmente diferente. Explorar é escravizar uma pessoa. Mas é porque hoje agora uma pessoa trabalhar por livre, espontânea vontade, né? Mas é porque hoje leva muito ao pé da letra. Você tá trabalhando, tá explorando a criança. Sabe? Eu não vejo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, cara. Antigamente não tinha muito isso. Eu com 11 anos, lógico que a gente é menino, a gente não tem essa responsabilidade toda de um adulto, mas a gente começa a dar os primeiros passos ali. Sim. Né? De aprender a lidar com o povo, comunicação. Eu sempre gostava de vender um picolé. Já vendi pichuco, o pai trazia da roda da lavoura de café. Hoje não dá mais, se joga muito produto forte, né? Mas o pai trazia serralha, capiçoba. Capiçoba, bom demais. Trazia aquilo da roça. O homem capiçoba. Né, amor? Você gosta também, né? Não gosto. Eles também gostam mais. Mangozinho. Aí botava em cima tinha uma varanda nos fundos de casa, assim, botava aquilo numa peneira, em cima do telhado, sereno, batia e ficava novinho. No outro dia cedo, pegava aquilo, dava uma volta no quarteirão lá e vendia aquilo. Vende tudo. Então era uma forma também de ter um... Já é empreendedor, né? Tá vendo? E por falar nisso, aí depois você falou que você ainda foi pro Rio estudar. Você estudou o quê? Você chegou a fazer algum curso? Cara, lá no Rio foi uma coisa difícil, assim, que eu cheguei criança, minha mãe e meu pai não queriam que eu fosse, a minha irmã morava lá. Tá. Então a gente fiquei lá há uns 2 anos e meio. Há quantos anos? Tinha de 11 para 12 anos. Não. Aí fiquei até meus 14. Você foi estudar na escola. Você estudou normal, né? E lá eu trabalhei na escola. Eu vendia pipoca na escola. Aí. Você nunca deixou outra. É claro, assim, tinha... O pessoal vendia... Isso, né? Vai vender pra mim daqui a pouco. Vai me vender daqui. Mas tinha... Morava uma carroça. Meu cunhado mexia com festas, crianças, fazia pipoca, essas coisas. Ele falou, você não tem vontade de pegar essa carroça e trabalhar? Fica aí. Durante o dia ele não trabalhava, porque tinha as coisas dele. E à noite ele saía com a pipoca, ele vendia nos bairros. Pra bater um sininho lá e saía. Volta vendendo pipoca. Aí eu peguei e comecei a trabalhar durante o dia. Eu ia, certo momento, para poder a escola, trabalhava um período, o outro período estudava, e à noite ajudava, às vezes, minha irmã, vou numa festa, uma coisa assim, ajudava mesmo. Então eu vendia pipoca lá. Bacon, pipoca, chocolate.
fazia. Tá, já fazia a coisa diferenciada. O gourmet já existia. Só não tinha esse nome, né? Tinha o nome. Sim, foi em 92. Aí, ó. Foi em 90 alguma coisa. Viu? 92. Você que compra pipoca gourmet. Você já é velho, meu filho. E já tinha tempo gourmet. E o seu tino para tecnologia, quando que surgiu? Você fez algum curso de Você foi curioso. Você aprendeu assim na curiosidade? Trabalhava na padaria, Uhum. e lá a gente mexia com biscoito. Tá. Tirava, lá era forno manual, tinha uma pá, mais ou menos uns 5 metros de comprimento, uma pá comprida, desse largura assim. Enfiava nas latas e trazia aquele trem. E o outro pegava, um puxava na pá, o forno é aquele forno de pão, ele é compridão. Sim. Enfiava para trazia a lata. E aquele trem vinha, de vez em quando soltava uma lata e saía limpando a pele, assim. Nossa. Puta, tem que sair desse troço, não dá certo não. Aí o Alexandre casou com a filha da Rita do Chalé, com a Kiki. O Alexandre botou uma escola de informática aqui. Até a Marisa, se deve conhecer, Marisa do Dimar, parente. Aí colocou uma escola de informática aqui onde é o Tiquinho ali hoje. Sim. Em cima. Ela fechou. Aí eu fui, 2 anos. na época eu namorava a Marilza, eu ficava muito em contato com o Alexandre, falei, o curso de informática, que na época era datilografia, né? Começava na datilografia na máquina. Aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho uma máquina aqui, Eu dei a pro Neguinho tem uma... Mas a laptop não acha mais tem uma do pequenininho. Mas aí eu fiz datilografia, acabou a datilografia, entrei na parte que foi quando surgiu o Windows 95. Eu aprendi nesse. E não sei se você lembra do Lalau. Lalau teve um... Não pergunta qual Lalau, não. Lalau, o que veio da televisão. Não, deixa ele responder. Onde é o Calazão hoje? Sei, Fernando Lalau. Isso. Sim. Ele comprou um pacote de computadores da Fiat no leilão. Comprou uma montoeira mesmo. Sei lá, uns 100 e tantos computadores da Fiat. E colocou aquilo lá. E na época eu estava iniciando o curso de informática, né? O dele era tudo no MS-DOS. MS-DOS. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi aí que eu me atinei para programação. Foi pelo DOS. Então, o DOS é tudo no código, né? Foi no raiz mesmo. Você começou na raiz. Aí eu comecei ali. Aí eu gostei dos códigos. Hoje você vai no MS, hoje você abre o Windows, tá tudo maravilha, né? Mas você vai codificar aquilo ali, é outra história. Você escrever um texto, eram uns comandos, de fazer qualquer coisa ali. Eu fuçava, eu vou falar que eu sei mexer no MS-DOS. Não, eu assim, já estudei programação, mas nunca fui de me aprofundar na programação. Tinha um colega que tinha um computador antigo desse ainda e tinha que esperar ele esquentar papel assim. E rapaz, MS-DOS, cara. Você ligava o computador igual um motor de avião. Era. A luz caía. E só tinha joguinho e o edit lá pra você editar. O joguinho pra você entrar na pasta, sair outro, salvar. Não tinha muita opção, não. Bacana. Depois que saiu o Windows 95 pra lá, ainda teve. Aí criou o joguinho do Sonic. Gostava do joguinho do Sonic. Não tinha nem colorido ainda. Não, eu lembro que Prince of Persia, que a gente jogava. Ixi, Prince of onde você foi? Esse computador que eu comprei dele lá, ele era na cor verde ainda. A letra verde. Não era branca. Ela verde. Olha só. Mas era horroroso aqui. Foi ontem. Aí aquilo ali que me atinou pra... Eu aprendi a programação mais no Não, isso você tá falando isso aí, Pedi assim, né? Faço pra nós, assim, né? Nós já passamos dos 40, parece que foi ontem. Porque a tecnologia avançou demais, cara. Eu tava vendo... O primeiro aparelho celular que eu comprei novo na loja foi em 2006. 2006. A tecnologia ela tá tão avançada que eu acho que se eles congelar a gente, vamos supor, eles congelam a gente por 5 anos, depois descongela, mas não vão saber fazer nada, não. Você apaga. Muda tudo. Eu lembro do filme do Schwarzenegger. De um ano pra outro muda tudo. O policial do futuro lá que vai no banheiro. Do Stallone, as 3 coxas. Até hoje eu não sei. Ninguém sabe usar. O celular trabalhava no SAI na época. Meu celular, o Tonhão era o diretor na época. Ele comprou 3 aparelhos, aqueles compridão assim, da Nokia. Tijolão. Mas indestrutível. Um cacetete aqui, então, sempre assim. Antifurto. Ninguém queria. Mas foi o primeiro contato do celular, foi aquele ali. Foi. E qual linguagem de programação você usa? PHP. Hoje em dia misturou tudo, né? Python, tinha joga. Java, Python, tinha quando eu estudei, usava qualquer Pascal. Hoje em dia tá tudo mesclado, você faz tudo misturado. Mas não tinha paciência, não. Você digitava aquele tanto de coisa, no final ele não rodava, você tinha que voltar aquele tempo, cara. Nossa! Em 2006, eu fiz um site de notícia, Lajinha Online.
Eu acho que eu lembro desse site. Cobria festa, rapaz. Pagava um troco aquele negócio. Cobria festa, exposição, esse negócio assim. Fala isso aqui, vem. Pegava o comércio, falava assim, ó, vou fazer as fotos da festa. Eles me davam acesso no palanque lá. Eu fazia as fotos da festa e colocava o seu comércio, o seu negócio, escrevia o seu nome. Isso, eu lembro nas fotos, site. Postava as fotos. Esse site era seu, eu lembro. Aí depois fiz o Lajinha News. Depois de pouco tempo eu fiz o pro Valtinho, o Walter News. Você que fez o Walter News, você que fez. Que bacana, hein, Valtinho, ó. Descobrimos seu segredo. O Valtinho começou com a notícia comigo lá atrás. Ele mandava as coisas e sabia agora, mas tipo, posso sair. Aí, ó. Já era repórter. Valtinho, ó. Já era repórter. Primeira mão, tá vendo? O Valtinho era parceirão no início lá. Que bacana. Hoje tem o Novo News, tá no ar aí. Novo News. Sai de notícia. Você que tá fazendo também? Então você não... Tá pronto, tá funcionando. Então você já não parou então? Tá. Você passa o link pra nós, vamos deixar aqui embaixo do Novo News, então. Novonews.com.br. Bacana, Só cara. que esse eu fiz regional, não peguei, eu boto uma. Hoje a gente tem que abranger um pouquinho mais, né? Hoje tem também muita demanda aqui. Cara, pior que tem. A gente acha que não tem notícia, vai ter notícia, assim, não sei aonde. Nós fizemos um jornalzinho aqui, fraudulento aqui, falando das vacas que entram nos comércios laxinhos. Era só notícia bovina. Só notícia bovina. Te envolvendo boi. Ai, mas tinha demais. Rapaz, sabe o que eu tinha que selecionar. Porque de cidade pequena as notícias era isso. Você não podia fazer dos cachorros agora, cara. Eu arrumei um problema uma vez, um cara de São Paulo. Ele é daqui de Lajinha, casado aqui, e tava trabalhando em São Paulo. O cara foi embora. Numa festa na exposição, tô fazendo foto lá no palanque. Fui lá no Campo Nacional. Eu tô lá fazendo foto da festa, me cobrindo na festa, tirando o povo gritando, tirando foto dos artistas que tem. Por acaso eu postei uma foto lá que a mulher do cara tava com um namorado na festa. Nossa, rapaz! Eu vou saber. E lotada a festa. Então, assim, eu tirei uma foto geral, o cara conseguiu puxar quem tem. Aliás, a mulher do cara. E rapaz, mandando tirar o trem, não sabia quem que era, como é que eu tiro uma foto, 50 fotos lá, que um montão de gente. Como é que você vai descobrir quem que é a pessoa? E o cara bravo comigo, rapaz. Eu passei um perrengue que negócio danado. Mas local público, irmão. Que ideia, né? Me ajuda aí, ué. Você quer fazer escondido, faz escondido, mas você vai estar no meio do público. Cara, tinha gente na festa. Você olhava tudo num vulcão de gente. A mulher achou. Foi no... Vai de gato, que chama, né? Esqueci o nome da banda que tocou lá. Fugiu. Uma banda de rock. Aonde que foi essa exposição lá de rock? No Nacional. Aqui em Lajinha? Ah, tá. Cara, fugiu o nome da banda. Rapaz, eu não lembro nem uma banda que tocou, agora sumiu, foi tudo. Fugiu. Agora, falando de notícia, eu lembro que teve Detonautas. Não. Não foi na época. Foi LS Jack? Não, na época. Não. LS Jack foi aqui. Foi aqui ainda. Não. Mas falando de notícia, eu lembro de uma notícia. Foi aqui da região, cara. Não sei se foi. Não foi Lajinha, não. Só sei que um motoboy foi roubado. Um motoboy foi roubado. Aí fui ler, né? Roubaram a moto do coitado. Não, mas roubaram a pizza que tava entregada. É o tipo de notícia da região. Essa é boa. Motoboy foi roubado. Roubaram a moto. Quem garante que não comeu a pizza? Pizzas, quem garante que não comeu a pizza no meio do caminho? Vai que caiu, ficou sem graça, me roubaram. Mas, Agostinho, os maiores desafios que a gente tinha aqui para transporte, né? Eu era para estar do lado de lá, você me entrevistando também, eu tenho transporte comigo, você também é da área, né? Ele transporta a gente, eu transporto mercadoria. Mas, enfim, um dos maiores desafios, pelo menos que eu tive, que foi, eu comecei um pouquinho depois de você, né? Foi as nossas estradas, né, cara? Nós pegamos aquela época ali. Durandé, que teve uma época. Que loucura, não, até pro lado do Espírito Santo, você virava aqui até a divisa ali, só você já fechado ali pro motor, era buraco. Não, você tava. Lajinha tá no buraco e as estradas tá no buraco, você já ia lá. Teve época que gastava mais de horas aqui de Lajinha a 2002. Mais de horas. Hoje você vai com. Cara, assim, você foi corajoso em montar esse aplicativo que você pegou. Você pegou, como diz o outro, você pegou o caldo grosso ali dos buracos, cara. Você achava motorista pra botar um carro? Não, como é que você convencia o cara a trabalhar num aplicativo de transporte com o estrada do jeito que tava? Realmente foi um desafio, né? Então, se você for pegar hoje aí, todas as vezes que você quebrou com o comércio, a probabilidade de você quebrar maior foi nesse, cara. É verdade. Né? Foi totalmente improvável. Quase uns 2 anos de estrada brava. Além das estradas aqui, né, cara, a gente tem que salientar também a segurança, né, cara? Surgiu algum... Você olhou assim e falou assim, rapaz, isso aqui vai ser um problema pra mim.
Você falou, você falou de segurança. Vocês já tiveram algum problema de roubo? Já temos uns perrengues. Foi bem no início. Não lembro o nome do rapaz agora. Trabalha na prefeitura, irmão do Andreaso. Ele era motorista? É, motorista. O que aconteceu? A Dinha, cantina da Dinha, você foi parceiro da gente. Então, aparecia alguém lá precisando de um carro, ela ligava, chamava para o cara que vinha atender. Chegou um rapaz lá e eles ligaram pra gente. Era às 10 horas da noite, o cara veio pra Aimorés. Anildo, que chama ele. O Anildo gostava de corrida longa, assim. Sempre assim, tem motorista que gosta de corrida maior, outros gostam de menor. O Anildo pegou a corrida. E, normalmente, o que eu fazia? Quando eu saía motorista à noite, eu ficava monitorando pela plataforma, tempo real, pra saber o que tá acontecendo. Sempre ligado pro computador, fazendo algumas coisas, mas sempre ligado. E tem um botão do pânico no aplicativo. Já tem um deu um sinal na tela, eu fui lá olhar, era o Anildo. Aí eu vi que ele estava em movimento ainda. Ele estava no São Roque, aquela reta São Roque. Sim. Eu vi que estava em movimento. E a gente tem um código entre a gente, não é bom falar aqui, Claro. por segurança. Aí ativamos o código, ele foi e deu o sinal que eu precisava. Eu liguei para a Polícia Militar, aqui de Lajinho. Foi na época do Raid, o Raid era novo, diferente Raid. Passei para ele a situação, falou, liga para Mutum, então me deu o contato da polícia do Mutum, passei a informação para o Mutum, eles abordaram lá. O cara estava armado no carro dele. O que aconteceu? O cara tinha atirado em alguém do Itirama, veio fugindo. Chegou na perto de Una, no QB ali, ele bateu o carro, era um Celtazinho. Bateu o carro, largou o carro, lá pegou carona, veio para Lajinho. Aí foi jantar. Só que ele tava com o uniforme desse pessoal que trabalha com energia, tipo esses uniformes que tem essas faixas, né? Sim. Jantou lá e pediu um carro para Aimorés. Normal até ali. Aí o Palito pegou e foi. Quando a polícia abordou ele, já tinha o nome do motorista, já tinha as informações todas. Tirou ele de lado, foi em Mutum. Perto aí, naquela praça da igreja ali. Eles abordaram ali. A gente tirou o cara, pediu para descer do carro. O cara desceu e foram revistar, nada nele, tudo certinho. Aí foi revistar o carro. Aí tinha uma arma debaixo do banco do... Mas como é que ele... Mas o motorista viu como é que o motorista identificou? O motorista, ele falou com o motorista assim, eu vou precisar do seu carro. Perguntou se tinha seguro primeiro. Eu falei, tem. Beleza, vou precisar do seu carro. Eu vou te deixar aqui no Mutum e vou levar seu carro. Já avisou. Aí já mostrou, eu tô armado. Ele falou o que estava acontecendo. Eu falei, eu tô armado, vou precisar do seu carro, vou te deixar no Mutum. Ele nem foi um assalto. Não. Ele falou, vou levar seu carro. Ele falou assim, eu preciso do seu carro. Eu falei, beleza, o carro tem seguro, se me deixando aqui no Mutum, tá tudo certo. Leva o carro, vai com Deus e eu me viro aqui. Aí foi até muito sensato, amigo. Levou de boa ali o argumento. Teve que ter controle também, né? Porque tem que ter, porque dependendo da pessoa desespera, né? O cara, ele falou... o cara falando que vai me deixar e tudo, sei lá, e tá armado aqui. Quando o cara falou assim, ele ficou meio assim, tentou dar uma argumentada, mas aí o cara mostrou que tava armado. Aí baixou a guarda. Não, então você leva o carro. Aí foi a hora que ele acionou o controle pra gente. Aí, beleza, ele pegou o cara e no outro dia eu fui saber. Aí a polícia informou pra gente que ele tinha atirado em alguém lá. Não sei se matou, tinha atirado em alguém. E ele tava em fuga. Ele vai morrer. Nós temos o caso aqui. Graças a Deus, o mais grave, nada de grave aconteceu. Nós temos o caso aqui de um colega, né, não vou falar o nome dele, se quiser deixar um comentário aqui, ele vai ver com certeza. Mas ele foi, chamaram ele, né? A mulher chamou ele para estar levando ela para casa. E aí ele foi no hotel, pegou ela, botou a bolsa no carro, ela foi atrás, chegou no destino, o marido dela saiu com a arma na mão, ficou na cabeça dele. Acho que você sabe quem é. E aí, ele quase, depois de ter sujado um pouquinho a cueca, o cara amassou o capô dele, deu uma coronhada no capô, passou e deixou ele embora. Mas ele achou que ele era o amante da mulher. Sempre tem. Foi. E aí ele passou uma taxista costuma passar dessas... Passou um perrengue. Não deu tempo de apertar o botão de pânico, não. Ele me contou que o suor que estava agarrado no corpo dele de antes, sabe tudo da vez. É o botão do pânico, né? De pane, não. De pânico. Cara, e o cara depois te mandou consertar o carro dele. Mandou. O cara viu que tava... viu que tava errado. Na ignorância. Mas ele tomava um tiro. Ele tomava um tiro de graça. Pois é, isso é louco. Ele falou que não tinha saída da rua, cara. Não tinha saída. Era a rua sem saída. E não tinha nem jeito de correr. Eu falei, vou correr pra onde? Eu também tive algumas situações assim, de ameaça, né?
E quando a gente começou com o aplicativo, a gente começou a incomodar muito. Ah, isso aí, a gente quer entrar teve também. um Vamos problema. lá, ué, você quer falar sobre esse assunto aí? Bora. Isso. Teve Lajinha, teve no Mutum, tive no Ibativa. É porque isso, na verdade, teve no Brasil inteiro, né, cara? Quando a Uber chegou, ele simplesmente... Mas não era liberado, né, cara? Sim. Parece que tinha que ter uma quantidade de população. Como é que era? A documentação mesmo da Uber foi feita, a lei, né, a lei federal, foi feita em março de 2018. É a 13.640, o nome da lei. Essa lei chama ela de lei do Uber. Uhum. Essa lei ela alterou a lei que tinha de transporte de passageiro, que era o táxi, fez uma alteração nela. Então foi dia 26 de março de 2018. Dessa data para frente, está regulamentado no país o transporte aplicativo. Então quando eu entrei já tinha lei. Só que isso me incomodou muito e assustou a gente. A gente começou Não, e virou uma loucura. porque até então, a falta de informação adequada, estou falando por mim, tá? Uhum. Eu tenho minha empresa de transporte expresso, mas meu segmento não permite que eu carregue passageiro. Eu não carrego passageiro. Mas nessa questão toda, ficou a dúvida se podia ou não fazer esse transporte. Entendeu? Uhum. As pessoas não tinham essa... pode, não pode? Porque eu ouvi, tá? Uhum. Quando surgiu o nosso primeiro aplicativo de transporte urbano, isso aí é legal. Porque não é permitido, porque tem que ter um determinado número de habitantes da cidade, tem que ter não sei o quê. Cada um vem com um assunto, né, cara? E a Uber só atende acima de 100 mil habitantes. Não tem Uber. Igual você vê um carrinho com Uber no carro aí. Vê o Uberzinho é só a plaquinha. Só a plaquinha comprada do mesmo. Porque, na verdade, é até proibido essas placas luminosas no para-brisa. Qualquer placa luminosa, independente de Uber ou não. Qualquer placa luminosa no para-brisa é proibido. Isso é da lei de trânsito, né? Isso passa batido. Mas qualquer luminoso ali no para-brisa é proibido pela legislação. Entendi. Mas então teve você teve essa brilhante ideia aí. É igual a Manhuaçu, hoje tem mototáxi, né? Você pensou passar por essa... Eu comecei a mexer. Eu até tenho no meu sistema, tem pronto. Aqui a gente tentei fazer uns cadastros aqui, mas só apareceu o cadastro de motoboy sem motoqueiro, sem habilitação. Escapamento direto. Cara, teve uns 15 cadastros, ninguém com habilitação. Que isso, cara? Como é que o cara cadastra assim? Ué, às vezes eu queria dar um grau. Então isso aí ficou difícil e eu passei também que a assessoria jurídica nossa me orientou muito sobre isso, porque o cara pega um passageiro numa moto, o cara cair, bicho. Eu lembro na época que eu tô te perguntando, você me convidou pra... Tava com a moto ainda, né? Lá no início, assim, tem um aplicativo aqui, ó. O Iuna não chegamos a implantar no Iuna. Aí teve um rapaz lá que foi fazer, só que na Iuna era só para transporte de carga, né? Sim. Ele pegou uma peça de um caminhão lá de Iuna para Cachoeiro. Assim que ele saiu de Iuna, ele teve um acidente, rapaz, ficou 6 meses bagunçado lá e eu tive que dar uma assistência para ele, né? Lógico. Eu na época não tinha seguro. Hoje a gente trabalha, todo corrida nossa tem seguro. Antes não tinha. Mas para mim não ter problema, eu chamei e falei, vou assumir que se tiver despesa aqui, a gente resolve para você, para não te deixar em má situação e eu também não ficar como um menino. Então eu assumi a responsabilidade do que ele precisou. De 6 meses, e então aí foi a época que eu comecei a correr atrás do seguro do passageiro. Hoje tem o app que a gente chama, um seguro que protege o motorista e os passageiros. Bacana. Não o carro, só as pessoas. Então esse seguro, na verdade, teria que ser obrigatório. A gente tem ele, só manter também é uma regra. É uma das regras que a gente precisa ter. Né? Ele não é uma regra para você atuar, mas é uma diferencial que o Pilage tem. Bacana. O taxista teria que ter também. Acho que porque na verdade parece que tem que ter o seguro do carro, cobriria, não é isso? Mas aí não, esse seguro é um seguro específico. É o app, chama de app. Tá, porque então o motorista ele tem o seguro do carro dele e esse aí é para passageiro. Esse é para passageiro. Esse do passageiro cobre o motorista também. Sim. Entendi. E a Pilage, ela abrange quantas cidades hoje? Cara, na minha base aqui são 13, mas no geral é mais de 60. É porque já tem em outro estado também, né? Espírito Santo, parece que tem em São Paulo já? Bahia, Alagoas, no ABC Paulista tem. Que isso, cara? Rio de Janeiro tem. Rio de Janeiro e São Paulo é mais condomínio. São os parceiros que a gente tem lá, aí eu não mexo com isso, eles ficam comigo lá. Tá, é descentralizado, né? Que aí eles pegam essa parte, eles ficam lá e só mesmo dão o suporte que eles precisam. Mas trabalham em condomínio. São Paulo, no ABC Paulista, tem vários condomínios que tem. Legal. No Rio Grande dos Reis tem, Cabo Frio tem. Que bacana. Mas é para condomínio. Você fazer entrar numa cidade grande, você tem que ter uma propaganda. Aí os caras usam só o seu sistema, né? Usam a marca, né? A marca, né?
Eu dou suporte para isso, suporte jurídico. Entendi. A gente tem. E daí, em questão de motoristas, quanto? Você tem mais ou menos o número? Cara, a última vez era 1.070 alguma coisa. Caramba, cara. Sim, no geral, né? Mas que trabalha mesmo no foco, na nossa região tem uns 150. Teve muito, nessa época que ele está falando aqui da pandemia ali, teve muito trabalho autônomo que o cara ficou sem ter como trabalhar. Sim. E aí ele partiu para essa área, uma das áreas que foi recorrente foi o Uber, cara. Foi o transporte. Que eu lembro que quando começou o Uber, na passageiro. verdade, começou como tipo assim, um aplicativo de carona, né? É. Porque isso precisava acontecer, porque eu trabalhava embarcado, eu embarcava muito no Rio. De vez em quando a gente ia pra shows que tinha no Rio. Sim. Cara, esse taxista era bicho, sacanagem. Nada Enfiava a faca e rodava. Cara, você saía do show, o taxista eles escolhiam a viagem, não pegavam viagem longa, te cobrava R$200 uma viagem pra tipo 10 km. Tá doido. Sacanagem. Mas eu acho que aí que entrou a raiva de quando entra um negócio, uma Isso, ferramenta né, cara? que faz um troço mais justo. Eu lembro que nessa época que você começou com a alpilagem, eu tava lá em Manhuaçu, saiu uma notícia lá que um taxista entrou em atrito com outro, pra quase matar um Não, dá um Porque tempo. um ponto de táxi em Manhuaçu custava R$1 milhão. Eu não sei se isso procede, né? Se alguém souber aí, escreve embaixo aí. Mas a notícia que eu ouvi lá na época foi, rapaz, você ficou sabendo da briga feia que teve uma notícia muito nos páginas. Mentira, não. Você ficou sabendo, saiu na rádio, no jornal, não sei. Ali, falei, o que aconteceu? Cara, os caras saíram na porrada ali, quase que matam um ao outro por causa de uma vaga de táxi. Eu falei, você tá brincando? Uhum. Não, a vaga de táxi custa R$1 milhão dentro do nosso. R$1 milhão. Na época eu comprei o táxi aqui, e na verdade não compra. Ah, você compra a placa. Não, você compra a concessão, né? Ah, sim. Na verdade, o município fornece a concessão. Aí tem motorista, hoje eu acho que nem vendem mais. Aí os motoristas desistem e passam para outros, mas a concessão é a prefeitura. Tanto ela pode dar quanto pode tirar. Sim. É uma concessão para aquele serviço. Então eles têm um controle de quantidade. Na minha época era mais de 60. Eu Quem lembro, trabalhava eram uns 15. Muitos compram, tinha a placa, tinha o táxi, mas para troca de carro, essas A coisas. placa era mais cara que o carro. exatamente. Na época eu paguei 22 Placa mil vermelha. na placa e o carro custou 28, se não me engano, assim, quase o preço do carro. E como você estava falando, com você não foi diferente. Você chegou a passar por aí, ameaças, né? O povo Foi. você passou o pé. Nossa, Deus, foi demais. Mas você chegou a oferecer pro pessoal? Foi minha primeira conversa. Eu tava sozinho, eu trabalhei 1 ano e 2 meses sozinho. Na época eu tava programando ainda, tava ajustando. Quando o aplicativo ficou pronto, que eu testei, o dia que teve a primeira chamada, eu quase explodi de... Eu imagino. Quando, cara, eu tava... Sim. Eu te chamei, Você lembra o passageiro meu? lembro, cara. Eu fiquei bravo demais com ele. O que acontece? Ah, velho. Eu trabalhava, eu tinha um ponto na época. Trabalhava, não podia ficar na rodoviária. Aí eu tava parado, estacionado do lado da igreja matriz ali, em frente à loja de Manelzinho ali. Tava estacionado ali. Aí trabalhei, fiquei ali. Quando deu 11h30, eu morava em frente no prédio do Marco Antônio Policial, lá Sim. na Policlínica, lá no finalzinho, em frente ao negócio da terceira idade lá. Sim. Saí dali e fui pra casa, eu morava no terceiro andar. Estacionei o carro, subi a escada, na hora que eu botei o prato, que eu dei que a garfada, o aplicativo chamou a primeira vez. Eu quero saber de almoçar, né? O negócio tava... Já estava esperando. Cara, larguei o prato, parti correndo, desci a escada e olhando, e no aplicativo ele dá a localização do passageiro, tem como se comunicar, né? Mandar mensagem. Eu nem olhei isso, peguei e vi. Era ali do lado da pensão da Eugenia. Atravessei a cidade inteira, num trânsito doido, cheguei lá, mandei a mensagem pro cara. Ah, não, só tô testando se funciona. É isso mesmo. Eu fiquei tão feliz com o negócio, mas ao mesmo tempo fiquei com Então o raiva. passageiro número 1 não foi um passageiro. Não, Foi um eu tipo tô um trote. testando. Mas aqui serviu Mas de- tem gente que faz isso. Sabe que fizeram isso com o SAMU quando chegou lá? Gente, Isso, cara. ligava pro SAMU. Só vez dia, funcionar. Gente, que cabeça. É, bom, é simples. Chega lá, dá uma cacetada na cabeça dele e fala, agora eu levo. Tá, mas voltando pro assunto, você ofereceu pros taxistas? Eu ofereci para alguns deles e falei, ó, gente, eu preciso trabalhar. A prefeitura cancelou minha placa, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tô com a ferramenta aqui. Se vocês topar, deixar eu trabalhar com vocês aqui, entra todo mundo na ferramenta, um a mais que vocês vão ter, e me ajuda também. Aí foi unânime de não querer, e com certeza. Aí eu falei para alguns deles, falei, então eu vou abrir cadastro. Aí quando eu falei, vou abrir cadastro, eles ficaram meio bravos, e foi na prefeitura, né? Alguns, né?
Hoje são vários meus amigos e alguns trabalham comigo. Trabalham, porque não tem como você ir contra a tecnologia. Hoje tem vários desses que estão comigo. Porque depois vê aqui. São amigos. Na nossa cidade não existe concorrência, cara. Existe o colega de profissão, sabe? Não tem essa de eu sofri o mesmo problema. Tive o mesmo problema com o início, mesma coisa. E muita gente fala negativo, cara. Todo mundo conversa, rapaz, isso não funciona aqui não, isso é uma cidade grande. Mas você sabe o que eu aprendi? Sempre assim a cabeça fechada. Mas você sabe o que eu aprendi? Às vezes eu chegava empolgado pra comentar com alguém, o cara me dava aquele show de água fria. Não, Lajinha nada dá certo, Lajinha. Sabe? Mas eu tenho que ver se tem funcionado. A gente tava falando sobre isso aqui, falando sobre isso hoje, cara. Eu vejo várias pessoas, às vezes, buscando as cidades vizinhas ou indo pra longe até, para dar credibilidade para outras pessoas, sendo que dentro do nosso município nós temos, cara, uma diversificação muito grande de atuações de pessoas aqui. Eu vi, médico amigo meu, tá atendendo lá dentro do pronto-socorro, a mulher olhar para ele e falar assim, você? Aquele menino que jogava bola na minha rua com meu filho lá? Aquele moleque quebrar a janela da gente? Você não vai botar desconfia da capacidade, né? Cara, o médico descredibilizou um médico. O cara é nosso amigo aí, não vou falar nome não, eu acho que tem 2 ou 3 faculdades, tem doutorado, tem mestrado, o cara já tem estrada, entendeu? E a pessoa olhar na cara dele e falar assim, aquele moleque que trabalhou lá. As pessoas enxergam a gente, Agostinho, dentro da nossa cidade, infelizmente, como aquele menino que jogava bola, que fazia arte lá, cortava a pinguela do homem lá, que roubava laranja. Vê aquele menino da escola que fazia arte, soltava bombinha. Entendeu? Vê aquele menino que fazia arte, para no tempo. As pessoas não te enxergam hoje como pai de família, um empresário. E que fique bem claro, nós crescemos, nós somos adultos, quer dizer, nós já passamos dos 40, nós já estamos coroa já. Exatamente. Entendeu? E assim, cada um de nós temos as nossas experiências. Foi exatamente quebrando a cara, quebrando vidraça, soltando bombinha que a gente aprendeu a ser hoje nós somos hoje, pô. E é por isso que a gente ensina nossos filhos a não fazer isso. Também não. Tem filho também não? Ih, tô sozinho na estrada. Aí vamos lá, tá. A gente falou das dificuldades. Tem uma filha do coração hoje, né? É filha da esposa. Ah, tá. E aí, você contou a primeira situação engraçada. E teve alguma outra situação engraçada, alguma coisa que o passageiro pediu pra levar? Já quiseram enfiar porco dentro do carro? Cabrito. Esse Rodrigo Fiotti. E tava na casa dele, lá perto do Jerominho, lá, na saída lá, pra Durandelli. O Jerominho pediu um aplicativo, um motorista lá pra atender um rapaz. Aí o Rodrigo Fiotti foi lá atender. Chegou lá, o cara tá com uma cabrazinha. Aí botou a cabra dentro do porta-malas, tirou uma foto, botou no grupo aqui, ele foi chacota o mês inteiro. Imagina. Pergunta se a cabra pagou a passagem. A cabra não. Não, só um rapaz. A Gabriela tá morrendo de rir, não pagou, né? Já teve motorista que botou o cachorro, o cara lá do chalé. O cara lá do chalé. Pediu pra pegar no pet shop aqui e levar um cachorrinho. O cara tinha mais cuidado com o cachorro do que com ele próprio. O motorista me põe o cachorrinho dentro do porta-malas e fecha. E vai pra chalé, cara. Chega lá, o cara virou veneno com ele, me ligou bravo. Dentro do porta-mala. Pai, falou que vou te processar, que isso não pode acontecer. Mas você tá falando isso aí, eu fui trocador da Rio Doce durante uns dias. Não, aí a primeira piadinha que eles contam pra gente, né? Falar, você vai fazer a linha do Manhuaçu ao Jequitibá. Mas é a pior linha que tem. Qualquer trocador, se falar, você vai fazer de Manhuaçu, Vila Nova e virar e falar assim, é a pior linha que tem. Se fosse de Manmirim pra Carangola, cuidado, é a pior linha que tem. Todas eram. Aí, depois eu fiquei sabendo a história, né? Aí a primeira piadinha se falece, que o cara botou o bode dentro do ônibus, e aquilo ali é a vácuo, né? Fecha a porta da vácuo. Aí o cara falou assim, mas o bode não morreu, não, tava morrendo de rir, que não pagou passagem. Sacanagem. Eu já trouxe de Manhuaçu peixe vivo para Adelino Júnior, nossa querida amiga dele, 2 vezes de moto. De moto, na caixa térmica. Já trouxe cachorro, tartaruga. Rapaz, eu já cachorro é normal. Agora eu vou trazer um boi, igual a gente viu o boi do carro. O boi do carro foi boa. Mudança, teve gente que pediu o carro pra lá guarda-roupa. Nosso grupo lá, sempre alguém faz assim, alguma coisa pra mudança, já joga no Davinho. Davinho gosta, carrega tudo. Davinho encara tudo. Se que veio, não leva. Vai comprar um carro maior, ele tá no Creta, e cabe uma casa ali dentro. Tem que ver, ele pega. Tem que fazer um aplicativo de frete, né? É mais ou menos. Quando você que aparece algumas corridas assim, já fala, o Davinho faz, já joga nele. É isso aí. Mas acontece cada situação engraçada. Eu imagino.
A gente vira psicólogo dentro. Teve um dia tava chovendo, rapaz, mas chuva caindo. Aí uma moça ligou pedindo pra atender. Mas chuva mesmo. Eu saí de casa, ninguém quis atender a moça. Eu fui sair pra atender. Eu evito fazer currículo, deixo mais pros meninos. E eu falei, mas fica correndo com a gente e tal. Aí eu prefiro deixar pra eles. Quando não tem ninguém, eu atendo. Aí fui atender essa moça. Cheguei na determinado local, ela entrou. Onde você vai? Vamos dar uma volta aí. Pra onde? Tem alguma direção pra mim? Vamos pra Empa. Eu fui pra Empa, passei por aqui. Chegava alguns pontos, dá uma paradinha. Eu parava, olhava alguma coisa, vambora. Rodei cidade. Passeando. Aí eu perguntei, o que é? Você precisa fazer o quê? Você precisa ir aonde? Eu já tava tá fadigado já. O que tá acontecendo, né? Não, porque eu tô procurando meu marido. Meu Deus do céu. Vira detetive. Você me bota uma roubada dessa? Rapaz, e rodamos a laje inteira. E achou? Eu vi o cara no lugar, eu fingi de não tava entendendo. Você conhecia, você sabia? Eu vou ficar na minha. Se eu falo e se eu paro, eu vou arrumar um problema aí. Não podia ir pra Ibatiba, né? Rosa. Achou o cara. Aconteceu um dia. Lógico que acontece. Isso aí é toda hora. Aconteceu um dia, um cara pediu um carro. Isso bem no início. Pra Ibatiba. Você não é no Ibatiba? Levo. Peguei. Na saída da serra lá, né? Dentro pra Pedra Queimada ali. Tinha uma moça lá. Para aqui, vou levar, dar carona com a moça. No seu carro vai dar carona. Eu achei meio estranho. Uma moça que eu conhecia, sabia da situação. E dar carona. Tá bom, cara. Eu fiquei meio assim. Aí foi embora. Mas tá chegando em determinado lugar, fui passando dizendo, não é aqui. Você não vai pra Ibatiba? Não, se eu falasse, você não ia me trazer. Eu falei, não ia mesmo, não. Rapaz, botou na situação. No motel? Não, mas olha o que acontece. Eu entro no meu carro adesivado. Todo mundo sabe quem eu sou. Tanto em Ibatiba, você não conhece lá. Eu entrei. Não deu meia hora. Antes de chegar em Lajinha, minha esposa sabia que eu tinha virado lá. Que isso? E como é que... Velocidade pequena. E como é que você prova no início? A sorte é que na plataforma ela consegue acompanhar o trajeto. Mas ainda bem que é meia hora, né? Foi rápido. Não, eu tava chegando lá, já tava me ligando. Mas assim, igual você falou, né? Ali você tem o trajeto todo. Mas eu não posso. Se eu sei, eu não faço. Não. Aí vai de cada um, mas precisa entender que você está fazendo o seu trabalho. Assim, pra mim, como é que você vai negar de atender Você não ficou tranquilo pelo tempo, né? O tempo de entrada e saída. Exato. Eu falei, você vai se lascar e precisar sair daí agora, não vem aqui não. Sai a pé. Sai a pé. Chama o concorrente. Ela de Ibatiba. Aí tem um troço, não dá, cara. Não, é complicado. É muita história engraçada. Psicóloga, reclamando de um outro. O taxista tem que ouvir muita coisa. Mas assim. Tem que saber ouvir também, tem coisa que você não pode. Mas o bacana que você falou, o assunto que você falou que eu acho interessante, é dessa descredibilização aí que eles dão para os empreendimentos de Lajinha, cara. Se você fosse olhar o que as pessoas falaram, você não tinha. Foi toda hora alguém falava, Besta tem não tiver tempo não. E o nome do aplicativo? Como é que surgiu? Já nasceu com esse nome? Cara, porque na época que começou, só quem tinha o Up era o Daniel. Eu preciso ter até hoje. Mas na época eu fiz um adesivo, pra ter ideia da Marli, da minha esposa. Eu tinha um adesivo, uma imagem pareceu aqui, com fundo azul. Eu usava aquilo ali. Eu botei aquele que eu lembrei que foi o primeiro. Eu coloquei, mas todo bagunçado, muito mal feito o negócio. Ele pediu antes pra fazer e coloquei. Aí a Maria falou, tá muito horroroso esse negócio, vamos fazer um negócio mais bonitinho. Aí eu coloquei Uberlage, a cabeça de bairro. Tá. Coloquei Uberlage. Aí fui fazer a registro da patente, né? Esse aí. Ficou muito feio o negócio. Aí fui fazer o registro lá que eu atinei. Cara, não pode. Eu tô usando o nome de uma outra empresa no negócio. Aí falou, tem que arrumar alguma coisa parecida. Aí veio a ideia do Up, Lajinha, transporte, vou dar um Up no transporte. Bacana. Aí botei o Up Lajinha. Bacana. O dia que eu vi o carro do Daniel, eu falei, deve ser por causa do carro, né? Vai ter um ônibus. E outro cara que pegou direitinho também foi o Humberson, que é esse motorista. Agora ele mesmo mudou, o Humberson. Agora botou no Instagram dele. Porque o Uber também foi o divisor de água. Hoje o pessoal liga pro escritório e já que manda o Uber. Virou sinônimo de táxi. Vamos lá, agora vamos falar dos motoristas. Tirando o Joilson Barbosa,
Qual motorista mais complicado você tem pra mexer lá? Mas essa é difícil. Tirando o Joilson. Né, Joilson? Não vamos citar nome. Estão tirando. Não, tô tirando o Joilson. Ali tem problema todinho. Tem que trazer o Joilson pra contar história. Mas conta só dos outros. O Joilson é bom de fala dos outros. Isso é bom no telefone. Quer saber o telefone de alguém? Joilson, telefone de alguém. O Joilson teve uma época. Eu lembro que o Joilson quer estudar comigo, sabia a placa de código, Placa de latinha, tudo. Eu sabia. Não, você falava assim, qual que é a placa do carro do fulano? Ele falava assim. Eu não lembro se ele falava a letra ou não, mas ele falava a placa. Falava tudo. Teve uma época no Saara que eu comecei a dar problema de estresse, muito grande, por causa de memorizar muita coisa. É o burnout. Eu trabalhava no SAI, era tudo manual ainda, bem no início. E eu sabia de cor os nomes das ruas da Lajinha toda, sabia quem eram os moradores de cada número de casa. Se alguém chegasse e falar um número, onde mora fulano? A rua tal, o número X. Já dava assim. Então, na cabeça tinha. E eu que lançava as leituras e fazia a emissão das contas. Então, eu decorei aquilo. Só chegou um ponto que tava tanta coisa armazenada na cabeça, eu comecei a ficar num estresse doido. Aí fui no médico na época e falou, tenta diminuir essa absorção de informação, senão vai te dar um problema muito sério. De lá pra cá, eu fiz questão de não lembrar mais nada. Hoje eu não sei o número do telefone da minha esposa. Perguntar se eu perdi meu telefone. Um bloqueio. Não, mas é bom pra gente. E o Joilson não sabia de nada. O Joilson, até 2002, eu trabalhei no hotel, hoje eu de Luca, hoje eu trabalhei no hotel do Sim. Foi o único emprego meu na Lajão Hotel. E eu sabia o telefone de mais de 1.500 residências na Lajão. Antigamente, que era o telefone fixo, eu sabia que muita gente hoje. Eu sabia. As pessoas ligavam pro hotel e falavam assim, qual que é o telefone de tal lugar? Porque antigamente você pesquisava no telefone aonde? Na lista do telefone. E no hotel lá tinha esse trabalho, ele fazia antigamente, né? O Sr. Vicente instalou lá esse é o nome do aparelho lá, PABX. Instalou o PABX lá e ele fez um plano de telefonia lá que ele pagava um valor a menos e ele fez um posto telefônico no hotel. Então os outros ligavam para lá para perguntar o número de telefone dos outros lugares. Cara. Aí eu acabei decorando muita coisa e o Joilson era placa. Agora o Chico. Eu não decoro nem data de aniversário dos meus irmãos. Eu só sei o meu e da minha mãe. O meu dia 1º de maio, da minha irmã dia 2. O resto. A minha esposa sempre fala que eu não sei a data de nada. A data do aniversário dela eu sei. Não, eu guardo. Eu já esqueci do meu. A data do aniversário dela é aniversário do meu avô. Meu avô todo ano. Quando tem alguma ligação, a gente. Mas eu nunca mais esqueço que o Agostinho não nasceu em agosto. É isso aí. Agora, falando em telefone, eu achei uma inovação legal sua, que é o seguinte: o pessoal mais idoso não tem muita facilidade com o aplicativo, com o celular. Você lançou um bot no WhatsApp que você pede o táxi direto pelo WhatsApp, não foi? Achei bem legal, porque igual minha mãe nunca soube pedir um. Em novembro agora a gente plantou. Realmente a pessoa tem muita dificuldade. O que acontece? A Lajinha, o pessoal costuma muito com contato, né? Eu gosto do motorista, eu vou ligar para ele. Aí liga para ele, ele tá ocupado. Aí eu vou ligar para o outro. Liga com o terceiro, pro quarto, e todo mundo ocupado. Eu tenho que criar uma maneira, já que a pessoa não quer usar o aplicativo, vou criar uma maneira da pessoa resolver a vida dela na primeira. Isso. Aí fui fazer um chatbot. Aí fez esse Iago, a pessoa responde as 3 perguntas e já destina no nosso central, a central dispara no aplicativo de quem estiver mais próximo. Se estiver mais próximo, olha que legal. O motorista estiver mais próximo, já é automático, já joga ali, o motorista já pega, já... Olha pra você ver, antigamente... Se guardar mais contato de motorista, pode guardar só aquele contato, que já te resolve só. Resolve na hora. Porque antigamente você tinha que esperar um táxi ou ir no porto. O meu problema foi com os motoristas, alguns colegas ficou bravos comigo, que eu ia atrapalhar. Cara, é uma maneira de agilizar, né? Você tem que agilizar pro cliente, né? Tanto é que eu faço, não sei se você já deve ter visto, eu faço arte, essas artes que o motorista nosso usa. Eu que faço as artes para ele, coloco o contato deles. Boto o nome deles, o contato deles, faço arte tudo, legalzinho. Divulgando ele, divulgando o motorista. Aí quando eu fiz esse negócio, eles ficaram meio assim comigo. Aí depois entenderam também. Conta pra nós então como é que funciona o seu aplicativo, explica pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, como é que é. Instalou o aplicativo, como é que é? Se baixa no nosso site, uplive.com.br, lá tem todos para iOS, para Android. Para fazer o cadastro, né? Você abre, baixa, cadastra ali e já vai automaticamente liberar na central. Aí você vai colocar você vai chamar o correio, você vai colocar o endereço que você quer ir, o aplicativo já vai te localizar a sua localização, tempo real onde você está, você vai botar só o seu destino. Colocou esse lixo, pediu para chamar, ele vai localizar onde estão os motoristas.
O motorista estando habilitado mais próximo de você seria o que recebe primeiro o Tem chamado. toda a inteligência. Igual o Uber, o 99. Se tiver nós três aqui, tiver um motorista aqui na igreja do lado, vai receber a chamada primeiro. Se ele não atender ou não tiver ninguém aqui, vai pegar um que estiver lá na praça, lá na saída do batismo. Se tiver mais próximo, ele vai ser localizado e chamado. E para motorista, tá tendo vaga? Como é que tá? Laginho segura um pouco por causa do volume. Né? Eu sempre mantenho uma quantidade de motorista que atende a demanda. Quando a demanda está muito alta e não estou vendo que não está dando para atender, a gente vai... E qual critério tem para o motorista trabalhar na parte? Tem carteira, né? Tem carteira, né? Primeiro. Tem o carro, né? Tem que ter o carro. Tem que ter o carro. Até que não, tem gente que aluga. Tá? Tem gente que aluga carro. Mas o carro tem que ser igual, tem uma lei municipal, a gente trabalha com a lei federal, mas tem o município ele tem como fazer uma lei municipal para regulamentar no município. Então a gente tem que adequar ela. Então, ele tem que estar dentro dessa lei federal, que é a 13.640, ela é a maior. Então o município ele faz uma lei dentro dessa, a gente vai adequar ele. Igual a Laginho, por exemplo, colocaram o carro de 15 anos. Mutum é 10. Vegetuba, tem motorista lá, é 5 anos. O carro deles não pode ter mais de 5 anos. Lá eu perdi muito motorista por isso. O carro era tudo 2015, 2012. Aí via a lei da prefeitura. E não pode cadastrar o carro aqui para ele atender lá. Não. Porque lá ele vai ter que ter um alvará lá da cidade. Tem que ir lá. O carro da cidade. E Laginho, no caso, é 15 anos de idade do carro. Tem que ser 4 portas. Tem boas condições, sempre a gente dá uma olhada nisso. Documento é CNH, tem que ter um comprovante de endereço, uma certidão negativa de antecedente criminal, se tiver, a gente não cadastro. O juiz passou? Para! O bullying, João. Juiz, cagou pra você. Antecedente criminal? Não. É porque a gente carrega, por exemplo, você lida com criança, você lida com idoso. Não, deve ter muita gente que ele deve, não, tem, né? A gente tá lá na BB lá, de vez em quando passa um card do aplicativo lá e pega a criança e leva pra casa, um adolescente. Aí eu fiquei, a Marli era de chalé. E ela tava trabalhando só meio período, ela começou a fazer corrida com a gente. Até que ela tava ciumada no início, do tipo de serviço, aí ela começou a trabalhar para ver como é que funcionava. Aí ela pegou um compromisso lá de chalé de trazer umas crianças para o Cupcel. Logo em seguida ela pegou uma outra aula, ela trabalha agora, já trabalha em 2 escolas, uma no chalé e outra aqui. Aí eu assumi o transporte das crianças de lá pra cá, pra Cupcel. Eu fiquei quase 4 anos fazendo. Então assim, eu tinha compromisso de manhã trazer 4 crianças, tudo meninas. Levar porque era só 4 meninas, tudo 8, 10 anos, 12 anos, tudo criança mesmo. E trazia e buscava todo dia. Rapaz. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. Os pais deixam a criança ali. Hoje a pessoa liga pra mim, preciso buscar a minha esposa, mas não serve fulano, não serve Beltrano. Eles dão uma lista do que não pode. Então eu tenho que saber quem que eu mando pra dentro. Tem que ter os critérios. Então, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento muito bom nisso. A pessoa já vai na gente e fala, dê pra mim um motorista da sua confiança pra atender certa pessoa. Então, por exemplo, corrida no aeroporto, dá muito no aeroporto. Tem gente que fala, não serve alguém. A gente tem um grupo no WhatsApp, quando liga, a gente joga no grupo, né? Tem hora que eu não posso jogar, porque às vezes a pessoa falou uns 4 nomes lá que não serve, não aceita. Aí se eu jogo lá... Você tem que mandar direto pra pessoa. Aí eu tenho que ver qual que você prefere. Cita o nome, eu vou naquele nome. Gente, seguinte, às vezes eu tenho recebido mensagem no WhatsApp de às vezes perguntas que nós não fizemos aqui. Eu podia ter perguntado isso, não perguntado aquilo. Pergunta aqui embaixo, no comentário. Isso. Né? Pergunta no comentário, a gente vai responder no comentário. Ou o Agostinho mesmo vai lá e responde, sei lá. Isso aí. Entendeu? Então, se tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo. Deixa aí que a gente responde. Mais uma coisa aí, chefe. Eu acho que abordamos tudo, né? O aplicativo, esse case de sucesso aqui na Laginha. Isso aí. Bacana. Aqui e em outras cidades. Tá. Então vamos finalizar, Agostinho. Deixa a sua mensagem final aí, te agradecer, te parabenizar por esse belo trabalho, né? Um case de sucesso. Depois de quebrar tantas vezes. Nada quebra sua mão. A música nunca quebra. Nada quebra. Nem jogo bola com ele. Eu vi outro dia a entrevista com o... Deixa eu ver aqui, ó. Do Zé Augusto. O Vinícius. Quebrou quase mais que o Vinícius. É o que mais quebrou. Eu tô concorrendo. Nosso Joseph Klimber da Laginha. Um guerreiro que é menino, tá? É isso aí. Então deixa aí, ó. O aplicativo é o Upilage, né? Fala o número também do WhatsApp. Isso. Né, pra quem quiser. Vamos colocar aqui embaixo. Fica à vontade. Eu só não sei o nome dessa aqui. Eu tenho, acho que eu baixei ele aqui. Vamos lá. Eu não decoro. De cabeça, a gente conversou, né? Que eu também não De sei. cabeça eu não lembro nada. Eu acho Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a gente.
E agradecer, né? Graças a gente tem um nome a zelar, a gente tenta cuidar bastante disso. Uhum. E agradecer as pessoas que têm essa confiança na gente. Graças a Deus também é bastante pessoas que sempre recebem muito elogio. Acontece alguns contrapontos, mas a gente tenta levar de uma forma Nós sempre tentando melhorar. ouvindo mais, e tentando falar menos para poder tirar alguns problemas que acontecem. Mas no mais é agradecer mesmo a cidade de Lajinha que me deu essa oportunidade de iniciar. E hoje a gente leva a Lajinha para vários lugares. Né? Brasil Vários inteiro, estados aí né? que tem Vários isso. estados. Show de bola. Anotou? Só gratidão. Notei aqui. A gente vai Então, colocar eu tenho aqui, ó. o telefone, vai ficar aqui embaixo. E vai É o put do Upilage. no site de notícia aí, o novonews.com.br. Novo News. Notícias todos os dias aí. Alguns de Lajinha e também no geral, que a gente Tá. posta. E o WhatsApp diariamente. do Upilage tá aqui embaixo, ó, que é o DDD 33 99705 3446. O Instagram do Upilage. Então vamos colocar tudo aqui embaixo na descrição. Upilage.brasil. @upilage.brasil. Aqui embaixo. Agostinho, muito obrigado. Eu agradeço. Valeu mesmo. Muito obrigado pela sua Obrigado pela participação, cara. oportunidade. Parabéns pelo empreendimento, por somar na nossa cidade aqui. Valeu, Mentes Disposição. Incríveis. Obrigado. Valeu. Até a próxima.